Gênesis capítulo 9, eu vou ler do verso 1 ao verso de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo o que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei vosso sangue, o sangue da vossa vida de todo animal o requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Vamos orar? Soberano Senhor, exaltado e glorificado seja o teu nome glorioso. Nós adoramos o Senhor na beleza da tua santidade e agradecemos o privilégio de estarmos juntos no dia do Senhor para adoração corporativa, onde o teu povo que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, se reúne para exaltar a tua majestade. Nesse momento, Pai, nós rogamos que o Senhor venha falar ao nosso coração por meio da tua palavra bendita. Que o teu Espírito nos conduza a toda a verdade para a tua própria glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós podemos olhar os noticiários todos os dias e constatar que a nossa sociedade você pode perceber essa realidade. São muitas notícias por crimes e por vezes crimes banais, os motivos mais banais que encontramos. Há quem mate ao outro por 10 reais, e nós podemos encontrar isso facilmente. Mas se você olhar para a realidade dos dias de Gênesis, já lá no capítulo 6, você vai perceber que não é uma questão dos nossos dias somente, é questão da violência. Volte um pouco aí a sua Bíblia, lá no capítulo 6, e você vai ver que Moisés, ao falar a respeito de como estavam andando as coisas, vai dizer: como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. E agora repare o verso de número 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. O que está acontecendo aqui no capítulo 6, quando Deus resolve então dar cabo de toda a terra, por conta de toda a violência que estava acontecendo, por conta da mistura das linhagens de Sete e de Caim, é o estilo de vida de Lameque que está tomando conta da terra. Volte um pouquinho mais a sua Bíblia no capítulo 4, e você vai ver que no capítulo 4, Moisés narra a descendência de Caim, uma descendência que está em oposição a Deus. A descendência de Caim, a linhagem de Caim, vai culminar aqui em um homem chamado Lameque. Lameque vai quebrar o padrão de Deus quanto ao casamento, ele vai tomar 2 esposas, mas algo que chama a atenção aqui no relato a respeito de Lameque é a sua violência.
Veja aí, a partir do versículo de número 23. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me. Vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei o homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Atente bem ao caráter desse homem e à violência desse homem. Ele convoca suas duas mulheres e então começa a se gabar da sua violência. E a ideia aqui de um rapaz que havia pisado Lameque é de um simples esbarrão. Ele está dizendo, olha, um rapaz esbarrou em mim e eu fui lá e o matei, e eu ainda matei um outro homem. Pois bem, dos dias de Lameque até o capítulo 6, a violência cresce a ponto de Deus resolver dar cabo de toda a terra. E é nesse contexto então que Deus vai mandar o dilúvio, mas por causa da sua palavra e da sua aliança, estabelecida lá em Gênesis capítulo 3, de que da mulher iria nascer aquele que vai esmagar a cabeça da serpente, Deus vai salvar um homem. Na verdade, ele vai salvar um homem e a sua família. O nome deste homem é Noé, como você pode perceber no capítulo de número 6, no versículo 8 diz, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Pois são estes homens, Noé e os seus 3 filhos, cada qual com sua esposa, que entram então na arca antes de Deus derramar sobre a terra o dilúvio. E Deus leva a cabo então o seu juízo. 40 dias e 40 noites, chove, as águas então vão inundar toda a terra, e todos os que estão fora da arca, uma figura belíssima de Jesus Cristo, todos os que estão fora da arca ou fora de Cristo, perecerão. E ali eles ficarão pelo menos 1 ano boiando naquela arca, até o dia em que a arca vai repousar no monte Ararat. As águas começam a diminuir, e quando eles saem da arca, você pode olhar então lá no capítulo de número 8, a partir do verso 20, a primeira coisa que Noé faz é levantar um altar ao Senhor. Ele está agradecido porque apesar do juízo de Deus ter varrido toda a terra, houve salvação para ele e para sua casa, salvação pela graça mediante a fé. E quando então Noé oferece sacrifício a Deus, diz o texto bíblico no verso 21, que o Senhor aspira o suave cheiro e diz, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau todo o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir a todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Deus então está aqui renovando a sua aliança com o homem e garantindo que não mais haverá uma destruição tal como ocorreu ali no dilúvio. E os versículos que nós lemos são os versículos que seguem exatamente essa declaração, essa promessa de Deus de que não mais exterminaria o homem na terra. E do verso 1 ao verso 7 que nós lemos, você percebe algumas ações de Deus após a sua promessa. Quais são essas ações? O que Deus fez depois de prometer que não mais exterminaria a terra com um dilúvio? Primeira coisa que você percebe no texto é que Deus vai ordenar ao homem que novamente encha a terra. E aqui você precisa notar uma peculiaridade da poesia hebraica. Você vai ver que no versículo 1 e no versículo 7 o assunto se repete. Isso acontece algumas vezes no Antigo Testamento, quando Deus quer enfatizar alguma coisa. Então veja o versículo 1 que diz: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Veja o verso 7: mas sede fecundos
e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. O assunto é o mesmo. Por que Deus está repetindo essa ordem? Por que Deus está mais uma vez falando a respeito dessa ordenança? Exatamente porque estes 2 versículos vão servir como que uma moldura para os versículos que estão entre eles, para o assunto que ali está. Pois bem, nessa espécie de moldura que você vê aqui no versículo 1 e no versículo 7, a ordem é: povoe, encha a terra. E é bastante interessante porque essa é a primeira ordem que Deus dá a Noé após eles saírem da arca, mas essa não é uma ordem nova. Essa ordem já tinha sido dada por Deus. Se você voltar lá no início do livro de Gênesis, capítulo 1, você vai ver que ao formar o homem na terra, dos versos 26 a 28, é exatamente isso que você tem. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Por ocasião da criação, do pacto estabelecido com Adão, a ordem era exatamente essa: encha a terra. E nos dias do dilúvio, a terra estava povoada, a terra estava cheia, mas Deus, em seu juízo, faz com que todos os que estão fora da arca expirem, morram. A terra precisa ser novamente cheia, e ele recebe essa ordem mais uma vez. Noé e seus filhos ouvem o mesmo que Adão ouviu: eles deveriam encher a terra. Sabe o que é interessante? O relato sobre o dilúvio, ele não é uma exclusividade da Bíblia. Vários povos, várias nações têm os seus relatos mitológicos sobre um dilúvio que aconteceu. Você percebe isso em muitas literaturas. E um desses relatos antigos, um relato mesopotâmio, que é chamado de Atrahasis, vai dizer que a superpopulação ocasionou o dilúvio, e os deuses, para garantir que o problema não se repetisse mais uma vez, fizeram um compromisso de afligir as mulheres com esterilidade, e fizeram um compromisso de elevar a mortalidade infantil. Foi esse o compromisso dos deuses nesse relato do dilúvio, esse relato mitológico a respeito do dilúvio. Qual foi o problema? Cresceu muito a terra? Beleza, dilúvio, mata todo mundo, agora não vai ter tanta gente mais, as mulheres se tornarão estéreis. E se tiver muita gente, crianças vão morrer. O relato de Gênesis é totalmente oposto a esse. Deus abençoa o povo, o homem, para que ele seja fecundo. Deus não está preocupado se a terra vai encher muito. O problema não era a terra estar muito cheia. O problema era o coração do homem, que era continuamente mau. Esse era o problema. Foi isso que ocasionou o juízo de Deus lá em Gênesis capítulo 6. É isso que você percebe lá. Volte lá e você vai ver. Eu vou enfatizar novamente. Verso 3: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Verso 5: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. O problema era a superpopulação? De jeito algum. O problema era o desígnio do coração, que era continuamente mau. Daí então, depois de Deus exterminar todos os homens, ele continuar mantendo a sua promessa de encher a terra. Noé e seus filhos são abençoados por Deus para serem fecundos, e o que você percebe aqui é que, apesar do pecado, apesar da maldade ter se multiplicado, apesar disso ter gerado juízo da parte de Deus sobre toda essa população, Deus não desistiu da sua promessa e do seu plano.
E qual é o plano de Deus? O plano de Deus, desde o início, é que a sua imagem, o homem, se espalhe por toda a terra. Por toda a terra será vista a glória do Senhor por meio daqueles que são sua imagem e semelhança. Era esse o plano inicial. O problema é que a imagem e semelhança do homem pecou. E essa imagem e semelhança no homem ficou corrompida. E isso ocasiona todas as mazelas que nós temos por conta do pecado, toda a maldade. Mas a promessa de Deus é que haverá redenção para grande parte desses homens. Em Jesus Cristo, homens serão conformados à imagem do Filho de Deus. Essa é a promessa de Gênesis. É isso que Deus vai fazer com o seu povo, forjar no seu povo o caráter de Jesus Cristo. E esse povo não está local, simplesmente ali no Oriente Médio. Esse povo está espalhado em toda a terra. Por isso a promessa de Deus a Abrão, que vai se seguir lá no capítulo 12, é para que ele saia da sua terra, da sua parentela, vá para uma terra que Deus vai demonstrar, e nele seriam benditas todas as famílias da terra. Esse é o plano de Deus, desde o início, salvar pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. O descendente da mulher, o que esmagaria a cabeça da serpente, este ainda virá. Deus manterá o seu povo. Deus povoará a terra e vai redimir esse povo. É por isso que você tem a ênfase tanto no verso 1 quanto no verso 7. Enchei a terra. Volte lá no capítulo 9. Abençoou Deus a Noé, seus filhos, e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. De novo no 7. Sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra, multiplicai-vos nela. A ordem, irmãos, para que cresçamos e venhamos a multiplicar, continua sendo um mandamento do Senhor para a humanidade. O mandamento tem sido negligenciado nos nossos dias. Agora é por meio de nascimento de filhos que Deus aumentaria o tamanho do seu povo, desse povo que é a sua nação escolhida. O povo de Deus iria crescer por meio daqueles que viessem até Israel para conhecer o Deus verdadeiro, mas o povo de Deus cresceria principalmente por meio dos filhos que seriam gerados nesse povo, filhos que estão debaixo do pacto e da aliança. Daí então você perceber Deus ordenando a Abrão a marcar essas crianças com um sinal, o sinal do pacto, a circuncisão, que lembrava aos pais a promessa de Deus de abençoar os seus filhos, e lembrava aos filhos o privilégio que eles tiveram de nascer numa comunidade pactual, num povo que é abençoado por Deus e que está sendo dia após dia formado e forjado à imagem do seu próprio filho. A ordem não mudou no Novo Testamento. O sinal da aliança mudou. Nós agora não circuncidamos, nós batizamos. Mas a ordenança é para que a igreja continue a crescer, não só pela evangelização, mas também com filhos. O povo de Deus precisa ser um povo que tem filhos. O problema é que a cosmovisão deste mundo, a forma de enxergar as coisas daqueles que não temem a Deus, ela vai ganhando cada dia mais espaço dentro das nossas igrejas. E aí você vê dentro das igrejas pessoas que conhecem a Bíblia, o discurso de não, mas essa ordem aí para crescer e multiplicar e encher a terra, isso aí já não precisa mais, a terra já está cheia. E a minha pergunta é: onde foi que Deus revogou a ordem? E quem disse que o problema é a terra encher? Eu estava um dia visitando uma igreja que eu fui pastor lá em São Paulo, e na época que eu fui pastor lá, eu ainda não tinha filhos, e os jovens que tinham lá, alguns não tinham nem namorado ainda. E agora eu voltei lá e é muito interessante, porque você vê o pessoal que já casou e já tem alguns filhos. Então uma moça estava lá com acho que 2 filhos, e eu brinquei com ela, falei assim: vai ter mais filho? Ela falou assim: pastor, tá bom, né? Esse mundo está muito ruim.
é muita gente ruim nesse mundo. Eu falei, é verdade. E quanto mais os crentes negligenciarem a ordem de colocar filho e educá-los no caminho do Senhor, para eles fazerem diferença na sociedade, como sal da terra e luz do mundo, só vai piorar. Porque veja a nossa lógica. A terra está ruim, o que eu faço? Eu deixo de ter filhos. Meus filhos não vão crescer num lugar desse. Mas é num lugar desse que o Senhor colocou o seu povo. Exatamente para fazer frente a isso. Para ser um luzeiro no meio de uma geração perversa e corrupta. Para ser sal da terra e luz do mundo. Então, se os ímpios têm filhos, nós precisamos ter mais. Se há influência dos filhos de não crentes aí fora, na sociedade, nos empregos, na política, quanto mais deveria haver filhos de crentes educados nos caminhos do Senhor, fazendo frente a todo esse sistema corrupto. É assim que nós deveríamos fazer. Filhos educados desde a infância nas sagradas letras, que amam o Senhor e vivem para a sua glória. É assim que a igreja do Senhor vai se expandir, é assim que a igreja do Senhor faz diferença. Mas aí os crentes falam, não, mas esse negócio de ter filho, não, isso dá muito trabalho. É verdade, filhos dão muito trabalho, mas a ordem continua: crescei, multiplicai, enchei a terra. As famílias têm se tornado pequenas. Estava pensando e fazendo uma constatação: nós não temos mais tios. Todo mundo virou tio, já reparou? Todo mundo é tio. Mas você não tem tio de verdade. Tio, o irmão do seu pai, a irmã da sua mãe, e o agregado, né? O que casou com o irmão do seu pai, a que casou com o irmão do seu pai, ou o que casou com a irmã da sua mãe. Tio legítimo. Porque você tem famílias de filhos únicos. Você não tem mais o núcleo familiar. Porque os cristãos começaram a comprar essa ideia de que não precisamos mais encher a terra. E curiosamente, meus irmãos, já disse isso aqui na igreja uma vez, os muçulmanos certa vez divulgaram que eles dominariam a Europa, não pregando e evangelizando, mas tendo filhos. E aí você vê as famílias de muçulmanos com 8, 9, 10 filhos. E daí a pouco eles são a maioria na sociedade. Você vai para a escola e a maioria da sala é composta de muçulmanos. Porque enquanto os cristãos têm um filho, o muçulmano tem 3, 4. Então você está vendo numa sala uma desproporção. São eles que estão fazendo a diferença política. São eles que estão impondo a religião. E quando eu falo para que os crentes cresçam e façam frente a isso, não é para que nós venhamos a impor a religião. Principalmente porque a liberdade religiosa é uma conquista da reforma. A separação de Estado e igreja é uma conquista da reforma. Se todas essas seitas que odeiam o Redentor estão se espalhando, estão crescendo, eles precisavam agradecer aos reformadores. Mas ao mesmo tempo a igreja precisava entender e precisa entender o seu papel e a bênção que o Senhor nos concedeu de ter filhos, de educá-los nos caminhos do Senhor, de educá-los no pacto, na aliança. O mundo está violento? Sim. Na época de Noé não era diferente. E a despeito de tudo isso, e sabendo que as coisas continuariam complicadas, que Deus mandou encher a terra. Deus não disse, olha, eu sei que a violência vai aumentar tudo de novo, então faz assim, pouquinho em cada lugar, enchei a terra. A ordem permanece. Temos várias pessoas hoje na igreja saudáveis, férteis, que simplesmente não querem ter filhos por variadas razões. Vai dar trabalho, vai tirar meu sossego, vai impedir de eu tirar férias, de eu me divertir. A Escritura nos mostra a bênção de ter filhos. Porque ter filhos, irmãos, é também um reflexo da imagem de Deus em nós. Deus tem um filho.
Deus tem um filho. A paternidade é a expressão exatamente disso, da imagem de Deus no homem e na mulher. Ele nos abençoou para que fôssemos um espelho daquilo que Ele é, pai e filho. Deus então continua ordenando aos homens a terem filhos, herança do Senhor. Essa foi a primeira ação de Deus, após a promessa de não mais destruir a terra. Mas você vê uma segunda ação. Deus reafirma o domínio do homem sobre a terra. Veja lá no verso de número 2. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Segunda ação de Deus, reafirmar o domínio do homem. Isso é novo? Deus novamente está repetindo o que havia dito para Adão: crescei, multiplicai, enchei a terra, dominai sobre os peixes, sobre as aves do céu. E por que Deus ordena ao homem que domine sobre a terra? Porque se gerar filhos é um reflexo da imagem de Deus, dominar sobre a criação também é um reflexo da imagem de Deus. Deus é o Deus que domina sobre todas as coisas, e ao homem deu também a capacidade de dominar sobre a criação. Quando Deus criou todas as coisas e começou dia após dia a dizer: e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, aquilo tudo era bom para que o homem dominasse sobre a terra, sujeitasse a terra e expressasse assim a imagem e a semelhança de Deus por meio desse domínio. Mas tem algo novo aqui a ser percebido, porque apesar de o domínio ser algo que está lá na criação, você tem uma novidade aqui. Perceba a primeira palavra que aparece no verso 2: pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra. Essa palavra que está traduzida aí na sua Bíblia como pavor, ela é uma linguagem militar, e ela indica que a interação entre homens e animais, ela não vai ser mais pacífica como era lá no início. Porque antes do pecado, o domínio do homem sobre os animais era um domínio pacífico. Os animais não eram hostis ao homem. Agora, por causa do pecado, os animais estão hostis, a terra está hostil, o ambiente agora é inóspito. Mas para que o homem continue dominando, Deus está dizendo: eu vou colocar nos animais pavor de vocês. O pecado, além de fazer com que o homem não queira mais submeter-se voluntariamente a Deus, faz com que os animais não queiram sujeitar-se voluntariamente ao homem. Antes do dilúvio, você percebe Deus afirmando que não só o homem, mas que todo ser vivente havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Vai lá no capítulo 6, volte. Verso 11: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Não era o homem que estava corrompido, a terra estava corrompida. Você lembra lá da maldição de Deus para Adão? Adão, porque você pecou, maldita é a terra por sua causa. Agora você está vendo a declaração aqui: a terra estava corrompida. Verso 12: viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Não era o homem, mas todo o ser vivente. O pecado foi catastrófico. O pecado causou um grande estrago na criação. E agora estes animais estão em oposição ao homem, e a despeito disso, Deus está mantendo o domínio do homem ao colocar o pavor e o medo para que o homem continue a dominar os animais. Mas não seria fácil, não seria pacífico. A evidência dessa não passividade do animal está nesse texto aqui. Veja o verso 5: certamente requererei o vosso sangue,
o sangue da vossa vida, de todo animal o requererei. Sabe o que o texto está dizendo? Que quando um animal matasse o homem, aquele animal deveria ser morto. E por que o animal mataria um homem? Exatamente por conta do pecado. É por isso que você não entra na selva sozinho. Ali há animais perigosos e eles não estão a fim de socializar com você. A violência atinge toda a criação, mas o homem é colocado na terra para dominar sobre ela. Vocês continuarão dominando sobre a terra, mesmo com o problema ocasionado pelo pecado. O homem mantém a função do homem de vice-regente. Tem um pastor, teólogo falecido já, chamado Van Groningen, que usa essa palavra. O homem é vice-regente de Deus. E o que você nota aqui é o que Davi escreve lá no Salmo de número 8. Abra a sua Bíblia no Salmo 8. E você vai ver que Davi, ao contemplar toda a criação e ver como nós somos tão pequenos em meio a toda essa criação, ele fica espantado. Veja só: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e a estrela que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Davi olha para a criação, ele está aqui abismado com tanta grandiosidade, está dizendo: Senhor, o que nós somos? O que é o homem para o Senhor se lembrar do homem? A resposta é dada por Davi. Versículo seguinte: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras de sua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste: ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o seu homem, é o seu nome. Pegue o meu ponto anterior. Eu disse que crentes precisam ter muitos filhos. A igreja precisa ser uma igreja que gera muitos filhos, para que esses filhos façam diferença na sociedade. Sabe como que nós vamos fazer a diferença? Exatamente no exercício do domínio sobre a terra. O domínio sobre a terra é chamado por alguns teólogos de mandato cultural. Significa que tudo aquilo que nós fazemos, toda a nossa vocação para o trabalho, está dentro desse mandato, desse domínio. Nós continuamos responsáveis por isso. E a quem nós estamos entregando o domínio da terra? Aqueles que não temem a Deus. A quem nós estamos confiando as instituições? Aqueles que não temem a Deus. Até porque nós não temos professores. Eu lembro quando eu estava fazendo um curso no Mackenzie. Mackenzie é a universidade da nossa igreja, Universidade Presbiteriana Mackenzie. E a ideia inicial era para que os pastores tivessem um lugar onde colocar os seus filhos. E no papel, o Mackenzie sempre foi uma universidade confessional. O que significa isso? Que nós temos uma confissão de fé, a mesma da igreja, confissão de fé de Westminster. Qual é o problema ao longo dos tempos? Quem está dando aula ali? E aí fizeram um questionamento uma vez ao reitor, nessa ocasião que eu estava lá, perguntando a ele o seguinte: mas por que grande parte, creio a maioria dos professores na época, hoje eu não sei, que estão dando aula aqui são não crentes? A resposta: os crentes não se capacitam. Se os crentes se capacitarem, estudarem, tiverem um bom currículo e mandarem para cá, ao olhar o currículo de um crente e de um não crente, a opção vai ser clara: é o crente.
Mas se você tem um currículo de um não crente, superior do crente, e aquilo ali é uma universidade e precisa de pessoas gabaritadas, nós estamos entregando na mão de pessoas que não temem a Deus a educação, até dos nossos filhos que vão estudar lá. Nós precisamos dominar a terra. Nós precisamos de filhos criados nessa consciência de que eles foram colocados pelo Senhor para honrar o nome bendito do Pai. E nós vamos ter trabalho para isso? Sim. O nosso trabalho é forjar nos nossos filhos o caráter de Jesus Cristo, para que eles sejam criados com uma cosmovisão correta e sejam bons profissionais. Não adianta a gente ficar reclamando, orando: ah, Deus, a nossa nação é ímpia. Quantos candidatos sérios você conhece que creem numa teologia bíblica e reformada? Quantos políticos você conhece? Você tem um monte de vertente neopentecostal, pentecostal, você tem de monte. Quantos políticos com uma teologia sólida e bíblica nós conhecemos? O domínio da terra inclui essas esferas. O domínio da terra inclui preparar filhos para que sejam empreendedores, para que tenham suas firmas, para que sejam chefes de funcionários e façam isso de uma forma correta e bíblica que honra o Senhor. O domínio da terra envolve os nossos filhos sendo empregados e sendo bons empregados, que vivem para a glória de Deus. Tudo isso faz parte do domínio da terra. Tudo isso é ordenança de Deus para o seu povo, e tudo isso é reafirmado por Deus quando Noé sai da arca. Dominai sobre a terra. Ainda que a terra tenha se tornado um lugar inóspito, onde os próprios animais que antes se submetiam ao homem, agora também estão em oposição ao homem, o Senhor chama o povo para cuidar da sua criação. E nós temos muitas vezes usado a criação de Deus de forma errada, equivocada. Quem está à frente das lutas ambientais? São cristãos? Não, é o Greenpeace. São eles que estão à frente, com uma cosmovisão totalmente errada, porque eles não estão usando a criação para a glória de Deus, eles estão divinizando a criação e fazendo da criação o seu próprio Deus. Mas são eles que estão ali na luta. Errado ou certo, são eles que estão na luta. Os cristãos precisam se engajar em todas essas esferas. Uma vez eu estava dando aula sobre isso e falando como que nós educamos os nossos filhos, né? Sobre o domínio da terra. E às vezes o discurso dos crentes é tal qual o discurso dos não crentes. Desliga a água aí, menino, porque a conta no final do mês vai ser cara. Desliga essa energia aí, porque nós estamos muito alto, está pagando muito alto. E se tivesse mais barato? Teria problema deixar água ou energia? Para nós, economizar água ou economizar energia deveria ser o quê? Preservação dos meios que Deus nos deu. E não simplesmente preocupação com o outro Deus chamado Mamon. Vai doer na carteira. Ou nossos filhos estão na rua e jogam papel na rua, não pode porque é falta de educação. Também é. Mas é porque isso ocasiona muito problema e nós precisamos cuidar disso. Nós somos os primeiros a cuidar da criação. Nós não fomos colocados aqui para acabar com tudo, mas para preservar. O domínio envolve tudo isso. E saber de tudo isso, de que nós fomos colocados para dominar sobre a terra, deve também despertar no coração a bendita esperança de ver tudo isso restaurado. Os crentes vivem nesse mundo como se esse mundo fosse acabar, certo? Não, isso aqui vai acabar, nós vamos para o céu. Joia. Isaías, capítulo 11. Isaías, capítulo 11. Você tem uma profecia a respeito do reinado do Messias, do reinado de Jesus Cristo. Consumação virá,
O rei terminará retirando todos os ímpios, estabelecendo o seu juízo e restaurando plenamente não toda a terra. E aqui, quando Isaías então descreve o reinado do Messias, veja o que ele diz a partir do verso 6: o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto aos cabritos, o bezerro, o leão novo, o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Sabe sobre o que Isaías está profetizando? Vai lá em Romanos, capítulo 8, e você vai ver Paulo tratando do mesmo assunto. Romanos 8, a partir do verso 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. A criação geme aguardando a redenção final. Essa é a nossa esperança. Então, se nós olhamos para toda a criação que está sujeita à vaidade e nos maravilhamos com tantas belezas, imagine a restauração de todas as coisas. Imagine quando o Senhor vier em seu reino com juízo sobre os ímpios e restaurando todas as coisas. E aí é nessa hora que você diz: Maranata, vem, Senhor Jesus. O domínio da criação aponta exatamente para o domínio bendito de Jesus Cristo sobre todas as coisas, e é por isso que nós precisamos proclamar o Redentor, falar a respeito deste que vem para restaurar todas essas coisas, conclamando todos os homens a se reconciliarem com Ele, para que Ele seja exaltado, porque o domínio do homem aponta e exalta o senhorio de Jesus Cristo, governador de todas as coisas. Por último, você percebe mais uma ação de Deus em Gênesis capítulo 9, depois de reafirmar que o homem deveria encher a terra, depois de reafirmar o domínio do homem sobre a terra, a última ação que você vê no texto é que Deus agora preserva e enfatiza o valor da vida humana. Do verso 3 ao verso 6, é isso que você nota nesses 4 versículos. O valor da vida, porque até o momento do dilúvio a violência só estava aumentando. Lembre lá de Lameque, o rapaz esbarrou nele, matou, o outro deu um pisão, foi morto. A violência aumenta a cada dia, está muito banal. Lameque tira a vida de 2 pessoas por motivos banais. Agora Deus dá cabo de toda a terra, de toda a criação, por causa da violência. Deus salva um homem. Deus fala para que este homem agora se multiplique, encha a terra. E o que Deus faz? Ele vai mostrar como é que Ele vai sustentar a vida, o que Ele faz para preservar a vida, e demonstra o quão sagrada é a vida. Como é que você vê isso aqui no texto? Primeiro você vê Deus mostrando o sustento da vida, no verso 3. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Se alguém comia carne antes desse momento aqui, e é possível que alguém já comesse,
comia por conta própria, porque a carne é indicada na dieta do homem a partir de então, certo? Com isso, eu preciso entender que Deus deu carne para o povo comer, e que não é pecado comer carne, e que não é antinatural comer carne, faz parte da preservação do homem. Quando você olhar para os sacrifícios, você vai ver que envolvia até carne, e os sacerdotes comiam carne do sacrifício. A dieta do homem enriquecida aqui com a carne é exatamente para que a vida seja preservada e sustentada. Aqui ainda não existem restrições de dieta. Você vai ter restrições de dieta em Levítico, certo? Mas as restrições que eles estão não são por conta de saúde, como muitos dizem hoje. Ah, porque carne faz mal. Ah, porque peixe com couro faz mal. Ah, porque porco faz mal. Não é porque faz mal. Quando Deus, lá em Levítico, disser que alguns animais são impuros, que eles não podem ser consumidos pelo homem, não é para não fazer mal à saúde. É para ensinar o homem o quão santo é Deus. Tão santo que se você encostar num animal impuro, você não pode mais entrar na presença do Senhor. E isso era didático. O judeu, ao passar pelo caminho e olhar para o porco, lembraria: Deus é santo. Eles estão lá pescando, daqui a pouco vem um peixe de pele, e o pescador lembraria: Deus é santo. Toda essa proibição de dieta é para apontar para a santidade de Deus. Mas agora, você não precisa disso. Você quer saber o quão santo é Deus? Não olhe para o porco. Não olhe para um peixe de pele. Olhe para a cruz de Jesus Cristo. Porque a cruz de Jesus Cristo mostra o quão santo é Deus e o quão impuro é o homem. E para que este homem impuro possa estar na presença de Deus, somente se ele for purificado pelo sangue bendito do Cordeiro. É por isso, então, que no Novo Testamento, você vai ter um texto onde os discípulos estão sendo questionados pelos fariseus: por que seus discípulos comem sem lavar as mãos? Porque a nossa norma aqui é essa: tem que lavar a mão, tem que se purificar. E Jesus naquele momento vai dizer: não é o que entra na boca ou pela boca que contamina o homem, é o que sai, porque sai do coração. Salvo engano, é no Evangelho de Marcos que há uma frasezinha pequena no final do texto que muda tudo, toda essa convicção e esse entendimento. E assim considerou ele puro todos os alimentos. Quando você olhar para Atos, você vai ter um judeu apóstolo vendo descer diante de si um lençol com animais imundos, e a ordem de Deus: mata e come. O problema não era de saúde, o problema era dietético. Mas aqui você não vê ainda restrição. Você vê Deus por meio de dar os animais para que o homem se alimente, dizendo: eu preservarei a vida de vocês. Mas há uma exceção aqui, umazinha. E essa exceção, ela tem uma razão, essa já de Gênesis. Veja o verso 4. Carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Daí alguns crentes até hoje acharem que não pode comer galinha ao molho pardo, chouriço e todas essas coisas, certo? Por que Deus está proibindo nesse momento? Qual é a razão? A razão é a mesma: ensinar ao povo alguma coisa. E o que Deus está ensinando? Ensinando o quão sagrada é a vida do homem. A proibição é essa. No Antigo Testamento, o sangue era equiparado à vida. É por isso que ele está dizendo: carne com a sua vida ou com o seu sangue, vocês não vão comer.
Então, quando Deus priva o homem de se alimentar por causa do sangue, o povo lembraria do valor da vida diante de Deus. De novo, Deus está sendo didático com o povo. Aqui atrás, antes do dilúvio, violência, cada um mata por qualquer coisa. Deus está dizendo: a vida é sagrada, a vida é protegida porque ela é sagrada. Daí então o que você tem no verso 5: certamente, por causa da sacralidade da vida, requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal o requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um, requererei a vida do homem. Deus agora está estabelecendo uma punição para quem mata, para quem tira a vida, para quem assassina, a semelhança de Lameque. Matou, vai morrer. E não só o homem, se um animal matar o homem, vai ser morto também. A consequência para aqueles que não atentam para o valor da vida é morrer. Eu vou requerer de vocês o sangue daqueles que morressem. Deus iria requerer a vida dos animais que matassem o homem, e você vai ver um desdobramento isso, por exemplo, em Êxodo. Vai lá em Êxodo, capítulo de número 21, e você vai ver como que isso vai ser desenvolvido lá na lei. Êxodo 21, a partir do verso 12, você tem diversas leis que tratam de violência. Quem ferir ao outro de modo que este morra, também será morto. Então onde que tem essa lei? É nova? Não, essa lei está lá em Gênesis capítulo 9. Deus não está estabelecendo nada novo aqui. Quem ferir o outro de modo que morra, também será morto. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu cair em suas mãos, então designarei um lugar para onde ele fugirá. E a ideia aqui é de julgamento para aqueles que eram acusados de homicídio. Se quem matava o outro iria morrer, não era qualquer acusação, matou, vamos lá. Não, a pessoa fugiria para um lugar designado, até que houvesse um processo, e depois desse processo, culpada a pessoa seria morta. Não era culpada, não haveria morte. Então as leis aqui estão tratando exatamente da questão da violência. Agora, curiosamente, veja o verso de número 28. Se algum boi chifrar homem ou mulher, que morra, o boi será apedrejado, e não lhe comerão a carne, mas o dono do boi será absolvido. De onde saiu essa lei? Gênesis capítulo 9. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, até se um animal derramar o sangue do homem. Mas continue na lei do capítulo 21. Mas se o boi dantes era dado a chifrar, e o seu dono era disso conhecedor e não prendeu, e o boi matar o homem ou mulher, o boi será apedrejado, e também será morto o seu dono. Então agora eu tenho um animal que nunca fez nada para ninguém. Esse animal fugiu, matou um homem, mata o animal, mas eu estou absolvido. Mas eu sei que eu tenho um animal bravo, eu sei, e deixo ele livre, e esse animal vai lá e mata alguém. Mate o animal e mate o dono do animal. Percebe o desdobramento da lei? A vida é sagrada. Nós não podemos lidar de qualquer forma com a vida humana. É por isso que Deus estabelece então aqui a pena capital. Pena capital não é vingança. Pena capital é o juízo de Deus contra aqueles que não dão valor devido à vida do homem. É isso que é a pena capital. E aí lá no verso 6, você percebe qual é a justificativa de Deus para a pena capital. Verso 6: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Destratar o homem, judiar do homem, matar o homem, é destratar, judiar e matar
aquele que é a imagem de Deus. A lei aponta para a identidade do homem, para o quanto ele representa. É por isso que você tem uma lei dessas. A vida é digna porque o homem espelha o seu Salvador. Por isso, então, quando você for lá para o mandamento de Êxodo, não matarás, o matará ali é não assassinarás, porque Deus, que é o dono de toda a vida, pode designar aqueles que vão morrer. Era isso que ele fazia nas guerras: vai lá e mate toda a nação que pecou contra mim. Ou dava ao governo o poder da espada. Lembra de Paulo em Romanos capítulo 13? Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terá louvor dela. Mas se você fizer mal, teme, porque não é sem razão que ela traz a espada, porque é ministro de Deus, vingador para os que praticam o mal. Tudo está ligado à questão do que é a vida diante de Deus, do que é o homem diante de Deus, imagem e semelhança. Então a última ação de Deus é exatamente preservar, quando dá carne para eles comerem, e enfatizar o quanto vale a vida do homem, dando uma restrição e uma lei: matou o homem, vai ser morto. O que você pode pensar aqui em termos de aplicação desse último ponto? Primeiro, que nós precisamos ser constantemente agradecidos a Deus por ser o sustentador e o mantenedor da vida. O fato de você ter comida é dádiva de Deus. É Deus mantendo a sua palavra de sustentar a vida do homem. Nós precisamos ser gratos. Quantas vezes nós somos ingratos quando não temos aquilo que nós queríamos comer? Só tem isso. Às vezes abre a geladeira, você não tem nada para comer. Tem muitas coisas para comer. Talvez não tenha o que nós queiramos naquele momento que o coração tanto anseia, mas tem. Deus nos tem sustentado, Deus nos tem preservado. Então o ensino, implicação disso, sobre a proibição de comer e beber, é um ensino que não procede da Escritura. Pense bem a respeito disso. Sabe o salmista, quando agradece a Deus até mesmo pelo vinho que alegra o coração do homem, porque o vinho para o judeu era alguma coisa cara, mas é pecado, não pode beber. Isso não é o ensino da Escritura. Nós somos gratos a Deus até pelo que beber. O que nós precisamos fazer é honrar a Deus se for beber. Sim, hoje tomaremos do cálice, hoje tomaremos do vinho. A ceia do Senhor foi estabelecida com vinho. O que Deus não quer é que nós venhamos a atentar contra a nossa vida usando os recursos que Ele nos deu. Mas isso não quer dizer somente não beber. Isso quer dizer não comer muito, não ser glutão. Tudo isso está inserido na questão e na preservação da nossa vida. Então, proibição de alimentos é errada. Tanto nesse texto como nas proibições levíticas, como eu mostrei, o objetivo de Deus era ensinar ao povo a sua santidade. Hoje você não precisa mais disso. Agora, da mesma forma que os crentes se omitiram das lutas aí pela preservação do ambiente, e pessoas que têm a cosmovisão errada, né? A Gaia, a mãe natureza, a sacralidade da árvore, do bicho, estão tomando conta, são eles também que estão impondo a agenda, por exemplo, como a dos veganos. E aqui nem de longe eu quero dizer que quem só come vegetal está errado. Quer comer vegetal, só coma. O problema é quando o vegano se torna um pregador do veganismo. E geralmente o discurso por trás é: se a vida do homem é preciosa, por que a vida do boi é menos preciosa? Olhe para o texto. Primeiro, porque Deus deu o boi para comer. Segundo, porque Jesus não morreu pelo boi. São duas razões muito simples para saber que não há equivalência alguma entre a vida de um bicho e a vida do homem, apesar de o homem ter que cuidar do bicho. Nós precisamos fazer isso. O que nós não podemos fazer é elevar a criação
ao nível de divindade e achar que são a mesma coisa, que comer carne de boi é maltratar o boi, porque a gente não faria isso com o ser humano. E há crentes que abraçam o veganismo com este tipo de argumento. Isso está errado. Mas de novo, quer ser vegano, seja. Mas não pregue isso como se fosse uma religião e como se Deus houvesse proibido, porque Deus fez o contrário, Deus deu carne para o povo comer. E se você quiser um pouquinho mais, a Páscoa que vai ser celebrada mais à frente para libertação do povo, para comemoração da libertação do povo, vai envolver comida de um cordeiro assado. E todo mundo tinha que comer. Quando nós lembramos aqui da mesa do Senhor, nós estamos fazendo ou celebrando o sacramento que substitui exatamente a Páscoa. Quando Jesus pega o pão e parte e diz, isto é o meu corpo, ele está identificando esse pão com ele mesmo, mas com o cordeiro, que tinha que ser assado, que não tinha os seus ossos quebrados, que tinha que ser sem defeito, e que todo mundo deveria que comer. Daí o discurso de Jesus no Novo Testamento, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então seja grato a Deus pelo alimento, louve a Deus, e ao mesmo tempo que você louva a Deus pelo alimento, tenha moderação, porque nós precisamos observar a sacralidade da vida. Ela é tão sagrada que Deus estabeleceu a pena capital. Mas eu não quero me restringir à pena capital. Os nossos pais puritanos, que escreveram a confissão e os catecismos, eles tinham uma interpretação bastante abrangente do mandamento de não matar. E eu quero ler aqui essas perguntas. Veja o que diz. Qual é o sexto mandamento? O sexto mandamento, não matarás. Quais são os deveres exigidos? E aí você fala, não matar. Então veja o que os puritanos diziam. Os deveres exigidos no sexto mandamento são todo cuidado e todos os esforços legítimos para preservar a nossa vida e a de outros, a resistência a todos os pensamentos e propósitos, com o controle de todas as paixões e a evitação de todas as ocasiões, tentações e práticas que tendem a tirar injustamente a vida de alguém, por meio de justa defesa dela contra a violência, por paciência em suportar a mão de Deus, sossego de espírito, alegria de coração e uso sóbrio da comida, da bebida, de remédios, do sono, do trabalho, dos recreios. Você está vendo que o cuidado com a vida vai mais do que matar? Não dormir e se matar de trabalhar e dormir pouco também é atentar contra a vida? Comer imoderadamente é atentar contra a vida? Beber imoderadamente é atentar contra a vida? Se entupir de remédio o tempo todo é atentar contra a vida? E aqui é lógico que eu não estou falando dos prescritos, né? Estou falando da nossa autoprescrição. Tudo isso é atentar contra a vida. Então eles estão falando de forma bem mais abrangente, eles falam mais do trabalho, dos recreios, por pensamentos caridosos, amor, compaixão, mansidão, benignidade, bondade, comportamento e palavras pacíficas, brandas e corteses, longanimidade, prontidão para se reconciliar, suportando pacientemente e perdoando as injúrias, dando bem por mal, confortando e socorrendo os aflitos, protegendo e defendendo os inocentes. Mas esses são os deveres. Eles ainda vão falar sobre quais são os pecados proibidos no sexto mandamento. Os pecados proibidos no sexto mandamento são tirar a nossa vida ou a de outrem, exceto, talvez de exceção, no caso de justiça pública, pena capital, guerra legítima ou defesa necessária. Nesses momentos você tem na Escritura a licença para você fazer isso, mas você tem mais.
a negligência ou retirada dos meios lícitos ou necessários para a preservação da vida, a raiva pecaminosa, o ódio, a inveja, o desejo de vingança, todas as paixões excessivas, os cuidados demasiados, o uso imoderado de comida, bebida, trabalho, recreios, as palavras provocadoras, a opressão, a contenda, os espancamentos, os ferimentos e tudo que tende à destruição da vida de alguém. Esses são os desdobramentos que os puritanos que escreveram a Confissão de Westminster entendiam pelo todo da Escritura, que estão envolvidos na preservação da vida. É muito mais abrangente do que nós muitas vezes achamos. E nós precisaríamos estudar muito mais a respeito dessas coisas, a fim de honrar o Deus que nos deu a vida. Deus preserva e nos mostra a dignidade da vida. É por isso que nós tratamos os outros, o próximo, com dignidade. Não é porque ele é rico, não é porque ele tem status, não é porque ele é o prefeito, não é porque ele é o governador, não é porque ele é o presidente, é porque ele é imagem e semelhança de Deus. Seja preto, branco, pobre, rico, tenha casa, more na rua, esteja em liberdade por ser um cidadão correto, ou esteja preso por estar descumprindo a lei. São dignos, porque são imagem e semelhança de Deus. Lute então pela preservação da vida, tanto a sua como a do próximo. O que nos mostra então esse texto que vem logo após o dilúvio e a promessa de Deus de não mais destruir a terra? Reafirmação da ordenança de encher a terra, reafirmação do domínio do homem sobre a criação e a ênfase na sacralidade da vida. E como cristãos nessa sociedade tão brutal e tão violenta, onde há contrastes tão gritantes, muitos com fartura, outros mendigando, nós precisamos estar conscientes de tudo isso, do valor da vida. Precisamos, como famílias cristãs, com muitos filhos, se possível, fazer diferença e nos empenhar em ajudar o próximo, entendendo que ele é imagem e semelhança do Senhor, ainda que uma imagem desfigurada pelo pecado. Mas você quer saber o que é principal aqui? O principal é saber que essa imagem desfigurada pode ser restaurada por aquele que é a imagem perfeita de Deus, Jesus Cristo. A obra de Cristo foi para que o homem que foi desfigurado pelo pecado possa ser formado à imagem do Senhor. O texto que nós lemos aqui de Hebreus é uma consequência de tudo aquilo que você tem nessa epístola. E lá no capítulo 1 você vai ter uma declaração a respeito de Cristo. Ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Esse que é a expressão exata do ser de Deus, tem uma obra na vida daqueles que se rendem a Ele. Romanos capítulo 8, e eu encerro com esse texto. Verso de número 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É isso que o Senhor está fazendo com a sua vida, se você crê em Jesus. Foi para isso que Ele se deu na cruz do Calvário. Mas não só para redimir a sua vida e a igreja, mas para reconciliar todas as coisas com Ele mesmo. Até aquele dia, então, em que estaremos com Ele, nos novos céus e na nova terra, exaltando
o dono de todas as coisas, o Rei sobre todas as coisas. Que Ele nos ajude e que Ele nos abençoe.